Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos assentar. Abre-se a nós, na liturgia de hoje, no tecido da revelação divina que é a Escritura, o esgarçamento dos nossos desencontros. Fomos feitos por amor e para o amor. Se feitos e criados à imagem e semelhança de Deus, que nunca foi só, em sendo uma unidade de 3 pessoas, traz diferenças de personalidade entre si. Fomos feitos para, em meio a interesses conflitantes, temperamentos opostos e pontos de vista diferentes, criar uma unidade. Acontece que, atravessando este nosso chamado eterno a sermos um, que se verifica na poesia do livro do Gênesis, onde reinava a paz no jardim do Éden, e é insistentemente o objeto apresentado como objeto de oração por Jesus Cristo, ut unum sint, que todos sejam um, está atravessado pela nossa tendência à divisão, à maledicência, à corrupção, ao ciúme, à avareza, à inveja, à ira. E é a respeito disso que fala a primeira leitura que ora escutamos. Acabe, rei de Israel, residente em Samaria, não satisfeito com aquilo que tem o desejo de possuir a vinha de Nabote. Como lembra o padre Antônio Vieira, no seu sermão de Santo Antônio aos Peixes, quem quer mais do que lhe convém acaba perdendo o que quer e o que tem. Assim acontece com Acabe e pode acontecer também com cada um de nós, porque todos podemos ser picados pelo bicho da ganância, que é uma coisa diferente da ambição, que é sempre positiva. Que bom ambicionar coisas boas. O problema da ganância é que nunca é suficiente. E aquilo que você tem acaba sendo um insulto ao que eu tenho. Já lembrava Nelson Rodrigues, no Brasil, o sucesso é um insulto pessoal. Vemos que não só no Brasil, também na história antiga de Israel. Acabe se precipita sobre a vinha de Nabote, deseja ter aquilo que é dele, torna-se um usurpador. Aqui nós devemos nos recordar, logo no início da peça Hamlet, quando, por ironia, Cláudio diz que é nos grandes que a loucura deve ser vigiada. Assim, Acabe é entorpecido pelo desejo de grandeza, é devorado pela própria ganância, e quem não está em posse de si e não sabe de si, acaba devorando, ferindo, acaba sendo um homicida do outro. Ganancioso, portanto, um homem para o que nada havia de ser suficiente. E é até irônico, no versículo 4 da primeira leitura que acabamos de escutar, quando Nabote diz a Acabe: como eu posso ceder a herança dos meus pais? Como eu posso dar aquilo que recebi deles? Diz que Acabe volta para casa aborrecido e irritado por causa desta resposta que lhe deu Nabote de Jezrael. É interessante porque o texto, ironicamente, está dizendo de um homem velho com vício de criança. Ele faz pirraça quando é atravessado no seu desejo. Não consegue entender que há o outro. E este é sempre um problema na Sagrada Escritura. Porque o outro, que é tão diferente de nós, é sempre um obstáculo ao nosso desejo. Lembra Levinas, o filósofo? O outro é uma significação sem contexto, está para além dos desmandos do eu. Mas tem gente que não consegue entender isso, não é? Talvez por o amor que lhe tenha faltado na infância, talvez por ter sido criado num contexto de egoísmo, de perversidade, talvez por alguma ausência, por alguma carência, tende sempre a imaginar que o outro está para ser um objeto do próprio desejo, da própria fruição, um objeto da própria ambição. Assim acontece com Acabe. Ele volta para casa, regredindo para o estado infantil
que é aquele onde nós imaginamos que a gente tem que eliminar aquele que tomou o nosso brinquedo e aquele que é diferente de nós. Então, volta para casa fazendo pirraça e lá está o seu alter ego, a rainha Jezabel, que é uma personagem muito fortemente apresentada nas Sagradas Escrituras e também ao longo da nossa literatura, por que não dizer também da arte? É o paradigma de uma personalidade insidiosa, sempre característica do poder. Alguém que insidiosamente, como uma serpente, está disposta a oferecer ao líder frágil aquilo que ele quer. Porque esse é o risco da gente quando está num cargo de comando, né? Nós temos que tomar cuidado com nossas fraquezas e com nossos avessos, porque sempre haverá pessoas para dar aquilo que a gente quer e não aquilo que a gente necessita. Acabe era um homem que trazia em si, um homem velho com vícios de criança, um sentimento latente de desamparo, que às vezes acaba caracterizando quem lidera, homens frágeis, não é? Porque, como lembrava Clodovil, homens que nada são sempre querem mandar no outro. Então, se há um lugar que atrai gente que não dá conta de si, são as posições de poder. Um homem frágil, perdido de si mesmo e uma presa fácil para Jezabel, que oferece exatamente aquilo que ele quer. E diz para ele, está na hora de você honrar as suas calças, não é? Você tem que se recordar que você é rei de Israel, você pode fazer, você pode impor. Que bela figura de rei, versículo 7, você está fazendo. Levanta-te, toma o alimento e fica de bom humor. Pode deixar que eu vou resolver isso. É interessante aqui que Acabe mede Nabote segundo a sua própria ambição. Ele não consegue entender, Jezabel não consegue entender que há valores mais importantes do que o poder e que o dinheiro. Ele poderia facilmente deixar-se vender e corromper. Nabote poderia deixar-se corromper aceitando o dinheiro. E aqui nós vemos a ironia do texto. Porque, antes de tudo, na perspectiva judaica, a terra é um dom de Deus. Deus promete a terra, Deus concede descendência e garante a fertilidade por conta do juramento que ele fez a Abraão. Portanto, não estamos aqui no horizonte do latifúndio, onde alguns juntam grandes propriedades de terra e se esquecem do outro. A terra é um dom e um sinal profundo do amor de Deus, que faz aliança e que cuida, o Deus que garante com a sua bondade. Portanto, o que Nabote está querendo dizer, olha, eu tenho valores e princípios que não estão à mercê de ser pervertidos. Eu tenho uma riqueza que o dinheiro não pode comprar. Se eu te entrego esta vinha que eu recebi como herança dos meus pais, portanto, reportando ao próprio dom de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu estarei pervertendo o que eu tenho de mais íntimo, meus princípios e a minha confiança no Deus que faz assentar na terra em nome de alguma coisa que é passageira e que corrompe o dinheiro. Jezabel perverte isto, perverte o juízo e age mal tendo a lei por pretexto, como diz o Salmo 93, do versículo 20. Olha o que ela diz, que vai escrever uma carta, e na carta ela escreve, proclame-se um jejum, fazei Nabote sentar-se entre os primeiros do povo, subornai os homens perversos contra ele, para que deem um testemunho de que ele amaldiçoou Deus e o rei, levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Aqui vemos jejum, testemunho, maldição contra o rei e contra Deus. Ela é uma usurpadora. E aqui, evidentemente, não estou dizendo nenhuma alusão à novela da concorrência. Fiquem aqui, nada de trocar de canal. Usurpadora é uma novela que vai e volta, não é? Pois bem, aqui estamos falando de uma usurpadora que, de fato, esteve presente na história das Sagradas Escrituras. Jezabel usurpa a vinha que é um símbolo também do amor de Deus. E aqui vemos algo interessante, não é? Apresentado no Salmo 5, que é um eco da primeira leitura. O Senhor Deus não se agrada da iniquidade, não pode o mal morar com ele. Ele detesta o que pratica a iniquidade, destrói o mentiroso, abomina o sanguinário, o perverso e o enganador. Aqui está apresentada esta expressão, não é? Numa tradução dinâmica das Sagradas Escrituras, a perversidade, que é um conceito psicanalítico muito fecundo, né? Que é fácil da gente entender quando nós dividimos o que é o perverso. É aquele que vê pelo avesso. Então, quando nós estamos diante de um perverso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a narrativa do perverso ela é muito boa.
Ele recolhe dados, observações, apresenta aquilo que a gente quer escutar. Só que é isso, é pelo avesso. Você tem que ver o avesso daquilo que ele está dizendo, ou daquilo que ela está dizendo, para não se deixar perder. E a perversidade é um enquadramento psíquico, não é? Na perspectiva psicanalítica de Freud, tecnicamente, ou nós seremos neuróticos, ou psicóticos, ou perversos. Os psicóticos são aqueles que vivem numa realidade paralela, aqueles que a gente tem que colocar dentro, hoje não se fala mais os manicômios, mas hospitais psiquiátricos, porque a pessoa anda numa outra frequência, então fica complicado, inclusive ela entender que ela está fazendo alguma coisa errada. Os neuróticos somos eu e você, a gente sempre anda com a impressão de que está faltando alguma coisa, né? Aí por hora é a nossa cunhada, aí depois vai para a nossa sogra, aí depois vai para os nossos filhos, depois vai para a vizinha do apartamento de cima. Então aquela impressão que a gente tem que alguém nos está atrapalhando a plenitude. E quanto menos a gente sabe da gente mesmo, mais a gente coloca a culpa na conta do outro. O neurótico fica fantasiando as coisas, não é? Agora, o pior de todos os tipos é o perverso. O perverso é aquele, na perspectiva psicanalítica, no momento da travessia do narciso, né? Que é onde a gente percebe que tem o outro, que vai barrar o nosso desejo. O perverso é alguém que não dá conta disso e fica o tempo todo ao longo da vida tentando manipular no chefe, nas pessoas com quem trabalha, dentro do condomínio e às vezes até no casamento. Tem mães que têm relação perversa com seus filhos, mães narcísicas, vai manipulando, é sempre inconstante, é sedutor e se sente sempre superior. E é sempre um perigo, não é? Porque o perverso, inclusive, não é capaz de sentir culpa. E nós estamos aqui vendo, na perspectiva bíblica, aquilo que é teorizado pela psicanálise. Diante de uma pessoa como essa, de uma situação como essa, qual que é a nossa tendência? Querer reinsurgir-se para cima dessa pessoa. Quem de nós já não esteve diante de alguém que a gente sente que não tem limites, de alguém que a gente sabe que está manipulando e maquinando, e a gente se vê, talvez, no ímpeto de resolver, ou no ímpeto de defender aquilo que é justo, tentar dar uma resolução para isso. E aí, para curar, num primeiro momento, esse desafio da relação com os perversos, foi instituída a lei de Talião. Então, olho por olho, dente por dente. A pessoa fez uma coisa com você, você vai lá e faz. A lei de Talião, no mundo antigo, presente lá no Código de Hammurabi, era uma coisa boa, porque ela era uma maneira, naquele momento, de a gente dar proporcionalidade. Então, alguém fez alguma coisa com você, te roubou uma peça de roupa, aí você vai e pega outra no lugar. É uma maneira de dar proporcionalidade, né? Porque o perverso, ele precisa da coerção. Porque uma pessoa perversa não é capaz de consenso, ela só quer cuidar do seu. Tem que ser a minha vontade, meu gosto, meu jeito. Então, tem que ter um princípio coercitivo. Como é que nós temos que tratar um pedófilo? Com coerção. Como é que nós temos que tratar alguém que contumazmente comete homicídios? Com coerção, porque a pessoa não é capaz de viver em sociedade. Então, tem que ser, o tempo dela tem que estar barrada pelas amarras da lei. Para isso serve a lei de Talião. É o primeiro momento onde se começa a estabelecer o juízo. Mas Jesus diz assim, não é suficiente. Por quê? E aí, esta palavra de Jesus no Evangelho de Mateus, ela nos provoca. Porque quem de nós já não tem vontade de perder o réu primário torcendo o pescoço de alguém? Como é que a gente resolve isso? Não olho por olho e dente por dente? Como é que a gente não se vinga? E Jesus diz aqui uma regra de ouro, não ofereçais resistência a quem é malvado. Por quê? Por conta de 3 aspectos que são importantes, já caminhando para o fim dessa nossa reflexão. Em primeiro lugar, ele faz notar ao longo dos evangelhos, porque nós que buscamos o bem, nós somos regidos pela lex máxima, que é o amor. Assim como toda nação tem uma constituição, que é a lei das leis, a lei anterior a toda lei, que não tem número, e a partir da qual decorre como princípio todas as outras leis, assim a nossa constituição é o amor, porque o amor é a essência de Deus. Deus é amor, e todo que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Se alguém diz amar a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso, diz João. Portanto, antes de nossa justiça, de nossos decretos, de nossos regulamentos, nós temos que ver o outro com a lei do amor. E amar uma pessoa significa vê-la como Deus a imagina. Daí a dor, né? Porque tem gente que a gente olha e fala assim, não é possível, isso deve ser um rascunho de Deus. Algum anjo tropeçou na tinta. Porque essa pessoa é um rascunho de Satanás. Mas amar, antes de tudo, porque essa é a lei máxima. Em segundo, por que nós não podemos nos opor a quem é malvado? Porque senão a gente se contamina.
A frase é apocrifamente atribuída a Maquiavel, mas não é dele. Os fins justificam os meios. Não podem justificar. Os fins não podem justificar os meios. Nós não podemos lutar com as mesmas armas, como nosso Senhor Jesus Cristo, tendo a oportunidade de exercer uma vingança, não o quis. Pedro corta a orelha de Malco e ele diz: Pedro, guarda a espada. Quem pela espada luta, por ela morrerá. Por isso Caim tem que trazer uma marca, porque se as pessoas resolverem vingar Abel sobre Caim, alguém vingará Caim, e assim sucessivamente se inicia um movimento de vingança. E este sangue nunca acaba, o buraco vai cada vez mais aumentando. E em terceiro, por que nós não podemos nos opor a quem é perverso e é malvado? Porque uma pessoa perversa não tem limite. Nós temos, quando somos bons. Nós estamos preocupados com a verdade, que as coisas se acertam. O perverso manipula, insinua, conduz, retrocede, coloca na conta do outro e não terá limites. Portanto, as coisas podem terminar muito mal. Peçamos, irmãos e irmãs, nesta sagrada liturgia, a graça da tranquilidade e da serenidade diante das perseguições. E que o Senhor também nos ajude a não sermos instrumentos algozes de perseguição dos outros, no desconhecimento de nós mesmos e não sabendo da gente, que a gente toma cuidado para não ferir e não punir os outros as nossas próprias imperfeições, porque assim agiremos com perversidade. E o Senhor não pode estabelecer amizade, não pode ter intimidade com os perversos, porque Ele detesta aquele que pratica iniquidade, abomina o que é perverso e enganador. O Senhor cedo ou tarde irá destruir o mentiroso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.